Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago pra vocês aí uma receitinha. Tava há dias querendo fazer, hoje finalmente eu vou preparar aí junto com vocês. Vou preparar aqui um pão de ló de amendoins. Olha, já separei aqui meus amendoins, vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo, tá? E vou fazer aqui esse pão de ló, gente, super simples. Vou utilizar aqui o amendoim, esse amendoinzinho salgado, sabe? Que a gente come em petisco, ele já vem salgado. Comprei no supermercado. É esse amendoim que eu vou utilizar, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, né? Já untei minha forma, só no fundo. E acabei de ligar meu forno, né? Pra pré-aquecer. E aí vamos preparar essa receita. E aqui, gente, não sei se eu falei, minha forma, ela é 16 centímetros, né, diâmetro por 8 de altura, tá? E aqui eu já separei as claras das gemas, né, tenho aqui o amendoim, vou processar ele agora, né, pra deixar mais fino. Tem aqui a farinha de trigo, o açúcar, eu dei também passei o mix, né, porque meu açúcar era cristal, então eu passei levemente, bem rapidinho, o mix pra ele ficar um pouquinho mais fino, né? E aqui o fermento, o leite que eu vou utilizar é leite morno, tá, gente? E esses vão ser os ingredientes da receita. Vou passar no mix, pode ser no liquidificador também, né? O amendoim. Olha, processei aqui, gente, não foi nem assim uns 20 segundos, bem rapidinho. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Não processei demais, tá? Porque eu quero os pedacinhos do amendoim, mas se você quiser ele menos presente, pode processar um pouquinho mais. Mas desse jeito aqui, pra mim, já tá ótimo. Agora aqui já processei, né, o amendoim, bati também as claras de neve e agora vamos só misturar o restante dos ingredientes aqui, tá? E aqui, para dar continuação, eu vou adicionar aqui as gemas. Vou adicionar o açúcar e eu vou dar uma misturada aqui, né? Misturei o açúcar, agora eu vou peneirar a farinha. E aí já vou adicionar o leite morno. Misturei, aí eu venho com a farinha de amendoim. Agora aqui eu vou adicionar o fermento.
E agora eu vou adicionando, eu divido aqui mais ou menos em 3 partes, as claras em neve. Far from home, I'm traveling on. A broken heart I carry alone. Mistakes and regrets, I left them today. The big green mountains will take my pain away. Now it's alright. The river is singing his song, and I am here to sing along. E aqui tá o ponto da nossa massa. Now it's alright. The river is singing his song, and I am here to sing along. To sing along. I won't stay where I don't belong, but I won't forget where I Agora eu vou levar no forno, tá? Meu forno já tá pré-aquecido. 170 a 180 graus, mais ou menos. Eu digo pra vocês o tempo que durou, tá? there's no meaning on what we're talking. Olha, gente, o bolinho acabou de ficar pronto. Ficou aqui no meu forno 55 minutos, mais ou menos. Olha, ele cresceu bastante. Já tá assado. Então, acabei de tirar o bolo do forno, né? Ficou aí mais ou menos 50 minutos assando, né? A 180 graus. E aí, quando deu 40 minutos, eu percebi que ele já tava corando bastante. Eu desliguei o grill de cima, né? Deixei somente o grill de baixo e diminuí para 170 graus, tá? E aí deixei ele mais 15 minutos, totalizando aí 55 minutos, tá? Assando ali tranquilinho, né? E aí eu vou esperar ele esfriar um pouco e vou fazer uma coberturazinha bem simples para jogar por cima, né? Só uma ganachezinha mesmo de chocolate branco. E vou mostrar pra vocês, tá? Então, pessoal, o bolo já deu assim uma leve esfriada, né? Não totalmente. Soltei, passei uma faquinha aqui do lado, né? Pra ajudar ele a soltar. Vamos desenformar ele agora. Olha, o bolo já soltou. Fofinho. Vou virar ele aqui. E aqui agora, gente, enquanto o bolo termina de esfriar, eu vou usar aqui um tabletinho desse de chocolate branco. Tenho aqui 100 gramas. Tem aqui o chocolate, eu vou adicionar mais ou menos uns 25 ml de leite. E vou levar no micro-ondas. Mais ou menos uns 30 segundos até derreter. Olha, gente, já derreteu aqui. Dei uma misturada com essa consistência. Eu vou esperar aqui uns minutinhos, enquanto o bolo termina de esfriar. E aí a gente vai adicionar essa coberturazinha aqui. O bolo aqui já esfriou. Eu vou jogar aqui
esse ganache, né, de chocolate branco. You know, when this long night will fade away, and we go back to our old ways, two perfect strangers in disguise. When the sun is going to stretch its arms on the road, turn us again with his shrill call, into perfect strangers in disguise. But until then, forget that crazy world. Yeah, until then, no need to say a word. We'll do our best to keep the sunlight from melting down the night, plucking this fruit that's finally ripe for having a last bite. This town will start again. He's crazy, right? An ideal place for us to hide. Two perfect strangers in disguise. The sharp grin of everyday life, wearing our armors cold as ice. Two perfect strangers in disguise. But until then, forget our crazy world. Yeah, until then, no need to say a word. We'll do our best to keep the sunlight from melting down the night, plucking this fruit that's finally ripe for taking that Olha a last fofura desse bolo. bite. Ó. Gente, esse bolo ficou tão fofinho, tão fofinho. Se você não quiser colocar nada em cima, não precisa, porque ele já fica muito saboroso por causa dos amendoins, né? Gente do céu, que bolo é esse? Nossa, perfeito. Gente, não fica seco, não coloquei óleo, nem manteiga, nem nada. É uma massa, assim, estilo pão de ló, bem básica, sabe? O que traz essa fofura são as claras, então você toma bem cuidado na hora de estar misturando as claras, né? Pra não perder muito aquele ar. Você não usa mais o fouet, usa uma espátula ou uma colher, tá? Pra ir ali misturando no final as claras, né? E assim, se você quiser comer um bolo desse jeito, tá perfeito. Ele fica muito saboroso mesmo, sabe? Por conta dos amendoins. E fica super equilibrado, né? No açúcar, não fica doce demais. Então, se você quiser, só joga uma açúcarzinha polvilhada ali, já toma um cafezinho, fica perfeito. Mas se você quiser, né, pode rechear. Ele tem estrutura, assim, para um recheio não tão pesado assim, né, porque ele é bem fofinho. Mas ele já suporta, assim, pode colocar uma cobertura de doce de leite, fica perfeita. Não tinha doce de leite aqui, né. Pode ser brigadeiro de chocolate ou só uma ganache de chocolate, né, meio amargo, assim, fica perfeito, combina muito bem. Mas hoje eu tava a fim de colocar o chocolate branco e acho que também combina bem, né? Os amendoins salgados, eles fazem muita diferença. Você pode usar um amendoim normal, mas
O salgado, ele traz, assim, esse equilíbrio, né? E fica bom. Então, se você não utilizar o amendoim salgado, você adiciona uma pitadinha de sal na sua receita, tá? Mas, gente, fica perfeito. Eu indico, façam e depois me contam o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.